Abre a sua Bíblia para o livro de Êxodo. A partir do capítulo 12, o povo começa a entrar no deserto. Eu queria compartilhar com você hoje, nos dois períodos, um pouco do Êxodo. Do Êxodo inteiro. Espero que dê tempo. Guarda uma palavra que eu vejo no Êxodo. Deserto. Guarda essa palavra em mente. Eu gostaria de ficar abrindo texto por texto, mas eu queria animar você, depois dessa noite, a mudar para o Êxodo. Na próxima semana, leia o livro inteiro pelo menos uma vez naquela semana. E leia assim, livremente. Só lendo, como se você estivesse lendo um romance, uma história. Leia. Mas mantenha em mente essa palavra Êxodo. Eu não tenho nada contra o WhatsApp, muito pelo contrário, é uma ferramenta de trabalho para mim. Eu não tenho nada contra o Facebook, eu tenho 3. Mas eu costumo dizer na minha igreja que nós precisamos sair um pouco do Facebook e meter mais a face nesse book. A gente gasta muito tempo no Facebook e pouca face nesse book. Esse livro é tudo para nós. Ler esse livro e deixar a voz do Espírito saltar é tão bom. Eu gosto de ler. Não quero esnobar nada, parecer nada para você. Mas eu gosto de ler bastante. Eu leio em média 4 ou 5 livros por mês. Todos de uma vez. Eu tenho livro no carro, tenho livro no banheiro, tenho livro na cabeceira da cama, tenho livro na sala, tenho livro no escritório, tenho livro no Kindle, tenho livro no telefone. Em todo lugar eu tenho livro. E todas as vezes que eu parei, eu não vou no Facebook, eu vou no livro. Eu gosto de ler, mas esse livro a gente precisa amar. Face no book. Leva esse lema para sua casa. Não precisa bater no seu povo porque tem Facebook. Anime o seu povo a pôr a face neste book. A gente precisa ter mais a face no book do que mais Facebook. Amém? Amém. Então, o que tem no Êxodo? O povo do Egito não tinha Facebook, não tinha televisão, não tinha Netflix, foi fazer filho. Procriaram aos montes, lá na terra de Gósen. Eu fui 2 vezes ao Egito, e 2 vezes eu fui muito pertinho da terra de Gósen. Num acampamento de uma igreja presbiteriana egípcia que tem quase 4.000 membros, no centro do Cairo. E eles têm um acampamento num lugar onde não tinha água. E o pastor orou e Deus falou, compra essas terras para fazer o acampamento. E todo pastor é doido. E ele falou para a igreja comprou, era uma mixaria. E Deus falou, fura poço artesiano. Brotou tanta água que nasceu uma cidade em volta do acampamento. E o povo da cidade diz, nós existimos por causa dos crentes. E ele tem acampamento, ele tem tanta coisa lá. E o povo respeita. Quando tem uma crise contra eles, o povo da cidade fala assim, quando meu filho vai passar aquela semana no acampamento, ele volta tão melhor, deixa eles lá, porque eles estão ajudando meu filho. Coisas lindas estão acontecendo lá. Mas 2 vezes eu tentei caminhar lá. A primeira vez sozinho. E eu estava na piscina do acampamento, sentado à beira da piscina com água até o joelho.
Falei, quer saber, eu vou fazer uma meditação, vou pegar esse caminho aqui. Lá na frente tem uns lagos salgados, os puros sal. Eu vou chegar lá perto e vou lembrar do Êxodo. E aí eu comecei a caminhar com as pernas molhadas do joelho para baixo. Fui caminhando no meio de plantação de azeitonas. Tinha um pôr do sol bonito. E eu caminhando por ali, quando eu senti uma coisa nas minhas pernas. Que eu olhei, eu tinha uma meia preta do joelho até os pés, completamente preta. Sabe o que era? Mosquito. Mas grudaram na minha perna. Acho que os bichinhos têm tanta sede naquele lugar, que eles viram 2 pares de pernas tão lindas, molhadas. Os caras fizeram uma meia grossa. Me deu um desespero, uma coceira. Eu batia nelas, elas voltavam. Eu voltei correndo, entrei, foi inteiro na piscina. E pensei, de todas as pragas, a do mosquito Deus ainda não tirou daqui. E da outra vez eu fui com minha esposa, mas vestidos até os pés, mais ou menos como estamos agora, de manga comprida, boné, lenço enrolado no pescoço. As moscas não vieram, mas quase morremos de calor, tivemos que voltar. E por que eu estou falando isso para você? Aí no Egito, o povo vem morar. Um pouquinho para trás na história, a gente tem tempo, não tem? Ninguém vai embora hoje? Eu adoro pregar em 3 lugares. Adoro pregar na cadeia. Eu preguei 10 anos no 3º distrito de polícia. Eu me senti um Billy Graham. Eu pregava, o povo não arredava a pé. Eu gosto de pregar numa igreja onde tem um toró daqueles lá fora que é dilúvio. Ninguém vai embora. E no acampamento? Você tem que dormir aqui. Não tem ônibus para pegar. Vamos ficar aqui. Vigília hoje. Então, vamos para trás um pouquinho. Nós estamos falando do José. O José, você conhece a história dele. O José era aquele adolescente inteligente, chato. Sabe tudo. Resolve qualquer assunto. Se tem um problema no computador, fala, ensina para mim. Ele fala, faz assim. Viu? Não vi. Foi muito rápido. Pronto. Faz de novo devagar. Ok, bem devagar. Pronto. Como é que eles sabem tudo? Esses adolescentes dão uma raiva. Quando eu tenho qualquer problema na vida, eu chamo um adolescente. Não chamo mais psicólogo, psiquiatra, médico, chamo um adolescente. Eu tenho um amigo meu que é pastor de adolescente, ele disse para mim que adolescente é o bicho mais parecido com gente que ele conhece. E o Zé era desses assim, super inteligentes. Pior, era mimado pelo Jacó. Mimado. Jacó claramente mostrava que amava mais a ele do que os irmãos dele. E sempre que numa casa tem um filho preferido, isso denota um problema no casal. Mas o Jacó dava roupa de marca para o Zezinho. Minha esposa diz que eu adoro roupa de marca. Ela diz, eu nunca vi alguém para amar roupa de marca como você. É ketchup, é óleo, é azeitona, é pão, é manteiga, vive marcada a sua roupa. Como é que pode? Envelheceu, a boca fura. A barriga fica grande. Então, o Zezinho tinha roupa de marca. E pior de tudo, ele dedurava os irmãos para o pai dele. Os caras queriam matar o Zezinho. Literalmente. Um dia você sabe a história, o Zezinho vai lá e dedura os irmãos então ficam loucos, que ele veio de novo, aquele moleque chato, dedo duro, vai dedurar a gente para o pai. E aí os meninos se revoltam, sabe por quê? Porque o Zé, além de tudo, era prepotente, metido a melhor que eles. E disse, tive um sonho. No sonho, vocês eram os gravetos que se inclinavam para mim. Os caras ficaram com raiva. Pois ele disse mais. Aí falou, ó pai, ele está dizendo aí que ele é maior que a gente. O pai, assim, para dar uma melhorada na situação, falou, Zezinho, não diga isso. Tem mais, pai, eu tive um sonho que até você e a mãe vai ajoelhar na minha frente.
pronto, vamos matar esse moleque. Na primeira oportunidade, vamos matar. Joga ele num buraco para ver o que a gente faz, não sei o quê, vamos matar esse moleque. E finalmente o irmão mais velho falou assim, não vamos matar não, vamos fazer o seguinte, vende como escravo. Aí tomaram aquela túnica de marca que ele tinha ganhado do papai, mataram o animal, sujaram de sangue, você sabe a história. Levaram para casa e disseram, pai, o bicho matou o Zé. Pai, a gente não conseguiu arrancar o Zé das garras daquele bicho. E o Zé faz luto, o Jacó faz luto do filho. Quantos anos tinha o Zé? 15? 14? Não sei, 17? Aí, com muito custo, um dos irmãos convence o outro a não matar. Só vende como escravo. Passa uma caravana, eles vendem o Zezinho. Venderam em dólar. Zezinho entrou na jaula. A carroça vai embora e o Zezinho gritando, não, não, não. A voz dele foi sumindo e eles sumiram atrás das colinas e contaram essa história para o pai. Por anos o Jacó chorando a morte de um filho. O Jacó arruma outra criança, Benjamim. Vem me trazer um pouco de alegria. Adora o Benjamim, gruda no Benjamim. O Zé é vendido como escravo. Um escravo naquele tempo tinha uma vida média de 30 anos de idade. Ele morreria dali 15 anos. Escravo é escravo para sempre. Você não casou? Então, é igual. Aí, a gente conhece a história do Zé. Ele trabalhou com excelência para o seu Potifar. Mas o Zé tinha um outro problema. Era um gato. Menino saradice. Barriga 4 partes. Tanquinho. Porque tem muita gente que tem barriga tanquinho, né? Mas a torneira não funciona. O dele parece que funcionava tudo. E aquela dona encantou no Zé, largou-lhe uma paquera. O Zezinho disse, dona, a senhora é casada. Como fugir da tentação? Usa a lei. A senhora é casada, eu sou solteiro. Ela, outra tentativa, usa o Senhor. Moça, eu sou crente num Deus que não aprova essas coisas. Ela faz outra tentativa, você faz outra fuga. Dá no pé mesmo. Mas quando ele saiu correndo, ela agarrou a túnica dele. E essas meninas de atração fatal, quando o marido chega, ele já tinha enriquecido o marido dela por causa da excelente administração da fazenda. Mas o cara era daqueles líderes injustos que não escuta nada, que acreditam na mulher dele, que deve acreditar. Bota o Zezinho na cadeia. Zé entra na cadeia, é simpático, é amoroso, é serviçal. E serve todo mundo, logo ganha a amizade do carcereiro, administra a cadeia para o carcereiro e ainda interpreta sonhos para os presos. E dizia, quando você sair daqui, você se lembra de mim? Porque ainda que sejamos crentes, um network faz bem, uma rede de contatos. Muito bem, nós conhecemos a história. O Zezinho um dia é lembrado por um ex-prisioneiro. O faraó teve o sonho de 7 vacas gordas e 7 brazios. Não, 7 vacas magras. Isso me fez lembrar o 7-1 da Alemanha. Sabe que um menino lá em São Paulo, alemão, estudante da USP, ia de bicicleta para a USP, amarrava a bicicleta numa corrente, num cadeado, mas roubaram a bicicleta do menino. Foi para a polícia perguntou para a USP as câmeras de segurança. Naquele dia elas estavam desligadas. Alguém escreveu num blog, 7-2. Devagar a gente vai se vingando. O Zé
interpreta o sonho para o faraó. O que eu faço então? Você tem que construir poupança e guardar o dinheiro para o tempo de vacas magras. Lição do Zé para mim e para você. Ganhou um dinheirinho extra? Não é para torrar, é para guardar. Faz de conta que ele não existe. Guarda. Se não é para você gastar, quem sabe é a oferta que precisava ser dada. Nós conhecemos a história. A fome vem. O Zé vende comida para o resto do mundo. Imagine um campo de futebol 10 vezes o tamanho. Centenas de mesas com uma placa na frente do idioma que fala essa mesa. Gente que sabe essa língua, um soldado de cada lado, centenas de mesas. E as filas conforme a língua. Povo do mundo inteiro comprando comida na mão do Egito. Egito enriquecendo em cima da desgraceira do universo. Acabou a comida do Egito. O povo egípcio foi comprar comida na mão do José. Acabou a grana dos egípcios. Eles deram o gado para comprar comida. Acabou o gado. Eles deram as terras deles para o Estado egípcio por comida. O Zé era insensível. Quer comer, paga. Só sobrou as terras, dá. Acabou tudo e acabou a comida. Sobrou teus filhos, dá como escravo. Acabou tudo, só tem eu. Vem como escravo para comer. Ele escravizou o próprio povo egípcio. Mas durante esse processo todo, Zé não é que casou? Achou uma dona bonita egípcia. Casou e teve 2 filhos. Que nome ele deu para os filhos? Sabe o que significa um e o que significa o outro? Um significa: vou me esquecer da injustiça que fizeram comigo na casa de meu pai. O outro significa mais ou menos assim: enriqueci na terra de minha escravidão. Olha o que o Zé fez. Pegou a dor dele e amaldiçoou os próprios filhos. Pôs nome nos meninos, que em vez dele esquecer a escravidão da casa do pai dele e lembrar que enriqueceu na terra da escravidão, cada vez que ele chamava os meninos, esqueci do que fizeram na casa do meu pai. Ele repete, ele volta para o passado. O Zé é preso nas dores do seu passado. Brasileiro que mora nos Estados Unidos 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, um dia consegue o tal do green card. Primeira coisa que ele faz, passa 6 meses aqui. Não passa mais, porque senão perde o green card. Ele voa para cá. Ele quer andar sem camisa, ele quer andar descalço, ele quer ir no estádio de futebol, ele quer comer torresmo, quer comer o queijo de Minas, quer comer o pão de queijo, quer ver todo mundo, quer abraçar, quer falar mineirês de novo. Porque a única palavra mineira que ele fala nos Estados Unidos é uau. Ele volta voando. O Zé não ganhou green card, ganhou cidadania. Enriqueceu, se tornou o homem mais poderoso do mundo naquela época, depois de Faraó. Ele podia ter voado de primeira classe com uma comitiva de 400 pessoas para visitar o pai dele, que não tinha culpa de nada do que os irmãos fizeram. Mas ele nunca voltou para casa, porque ele odiava tudo aquilo. Ele tinha raiva de tudo aquilo. Finalmente, aí ele judia dos irmãos. O descontava, me vingar. Como é doce a vingança. E judiou deles. E ainda pediu Benjamim para o Jacó acabar de morrer, que não tinha culpa de nada. Até que um dia ele dá um grito enorme na sala que até Faraó escuta. Quando ele arranca a dor de dentro dele e diz para os irmãos dele, porque até então ele está com roupas egípcias, falando egípcio, e os irmãos não o reconhecem. Então ele tira parte da roupa, da indumentária, e fala em hebraico com seus irmãos.
Vocês não me reconhecem. Sou eu, José. Todos eles agacharam, puseram o pescoço à mostra, porque sabia ia rolar a cabeça de todos eles. E ele se levanta. Não foram vocês que me venderam como escravos. Foi Deus quem me fez vir aqui para ser hoje o vosso Salvador. Mas isso só veio depois do perdão. Sem perdão, não compreendemos a obra do Senhor. Depois que o perdão é dado, entendemos o porquê das coisas. Às vezes. Bem, ele traz a família dele. E os caras vão viver no melhor lugar do mundo naquela época e procriam demais, crescem muito, crescem muito, crescem muito, crescem muito. José morreu, não escreveu nada no papel, não tinha nada no cartório, e o novo faraó já não conheceu muito bem a história do José, você sabe como é que essas coisas, e esse povo está crescendo, e um abelhudo ciumento chega no ouvido do faraó e diz assim: você está esperando o quê para dominar esse povo? Daqui a pouco eles serão mais do que nós, e eles vão dominar no Egito. Se eles dominarem o Egito, eles vão dominar o mundo todo, e nós vamos nos tornar escravos. Veja o que o José, isso não está escrito na Bíblia, é a interpretação de São Nassif. Veja o que José já fez com o nosso próprio povo. Ele escravizou a nossa própria gente naqueles tempos lá. E as lembranças não são boas. Então agora o novo faraó que não conheceu José, só tem esses relatórios dados, esses relatórios tendenciosos dados, resolve escravizar o povo. 3 milhões de pessoas se tornam escravos. E agora Deus fala para eles: eu vou tirar vocês do Egito. Deus faz uma promessa para o povo: eu vou dar para você uma terra que mana leite e mel. Deus não tem nenhum problema de fazer promessas para a gente. Talvez haja promessas para você. Vou te levar naquele distrito, naquela vila, naquela região de Minas Gerais. E vou usar a tua vida. Você vai fazer diferença naquele lugar. A minha igreja vai crescer, vidas serão transformadas. Talvez você tenha promessas. O problema de Deus é como Ele prepara você para conviver com a bênção que Ele queria te dar. No Êxodo, Deus faz uma promessa e vai prover, vai cumprir com a sua promessa. Só que antes da promessa ser cumprida, Deus faz o povo passar pelo deserto. Promessa, deserto, cumprimento da promessa. Não sei se Deus sempre trabalha assim, mas parece. Quem vai se levantar para fazer tudo isso? Moisés. Um dia a gente conta a história dele. Menino bonito, logo ao nascer. E é raro, porque todo mundo quando nasce tem cara de rato. Não, tô brincando. Seu netinho é lindo. Moisés vai ser o homem que Deus vai usar para levar o povo à terra prometida. O faraó endurece. E as pragas vêm. Uma após a outra. Finalmente Deus fala para Moisés: manda o povo escolher um cordeirinho, sem mancha, sem doença, perfeitinho, novinho. Cada família é um cordeirinho. Se a família é pequena, um cordeirinho para 2 ou 3 famílias. Cuida do cordeirinho. Quando eu mandar, mata o cordeirinho, enfia aquele canivete bem afiado na goela dele, recolhe o sangue num pote, bota uns galhos aí dentro e mancha os umbrais das portas. Porque naquela noite presta atenção, eu enviarei o espírito de morte.
Mas onde ele vê o sangue, ele não vai entrar. E todos os primogênitos de seres humanos e bichos morrerão naquela noite. Avise o seu povo para dormir arrumado, de mochila ao lado, lanterna na mão, pilhas extras. Porque quando vocês escutarem a gritaria dos egípcios, é tempo de sair. E eles ainda darão recursos para vocês. Aquela noite de Halloween, nasceu aí Halloween, aquela noite das bruxas, noite do terror, Walking Dead, nasceu naquele dia, naquela madrugada. O povo já está arrumado, mochila pronta, os egípcios já deram ouro, prata, utensílios e disseram: sumam daqui. Porque filho de Deus perto da gente ou é bênção ou é maldição, dependendo como a gente os trata. Eles dão no pé. Toda a madrugada, caminhando. E quando eles já estão longe, chega um lugar que tem muita água. Não tem ponte. Eles olham para trás, ajeita o binóculo, tem uma fumacinha de areia lá. O exército egípcio arrependeu, vem vindo atrás, com as suas carroças. E agora o povo está aqui diante do mar, diante da água, não tem como passar. E o exército do inimigo vem vindo. Todos nós conhecemos a história. Moisés ergue os braços. A água para de correr, forma um paredão. Maior, primeiro e maior aquário do mundo. Pode imaginar as crianças passando, aquela parede de vidro e os peixes batendo ali e voltando. E as crianças querendo pôr a mão no vidro e a mãe com medo que ia furar. E a água ia entrar. Eles passam. Quando o último passou, o exército egípcio entra. Deus solta a rolha e o negócio vai. Cobre todo mundo. Menininho da minha igreja, família de incrédulo, foi na escola dominical. 9 aninhos. E o pai falou: o que você aprendeu na igreja dos crentes? Aprendi sobre a travessia do povo judeu no mar a pé enxuto. O pai falou: como é que é essa história? O menininho, conhecendo o pai, falou: pai, é o seguinte, o Moisés, ele tinha contatos do 3º grau com seres extraterrestres. E o cajado dele era um disfarce, era um comunicador intergaláctico. Ele fez uma comunicação, discos voadores vieram com placas e colunas de concreto pré-armado. Eles foram igual um Lego, pai, instalando uma ponte. E seres extraterrestres que voavam sozinhos desceram das espaçonaves e instalaram bombas debaixo da ponte, know-how que os terroristas têm até hoje. E então, aí eles instalaram aquelas bombas, e todo o povo egípcio passou por aquela ponte. E então os extraterrestres, já de longe, olhando pelos seus telescópios, porque eles já não podiam mais ver os discos voadores, acionam aquelas bombas no exato momento em que o exército egípcio está em cima da ponte, pai. Eles foram destruídos, fulminados pelos extraterrestres aliados de Moisés. O pai olhou para o garoto e disse: moleque, tu tá mentindo. Conta aí como é que foi esse negócio. Falou: pai, é que se eu te contasse como foi, você não ia acreditar. Conta! Ah, pai, Deus separou a água lá, mandou um sinal, a água parou, os caras passaram de pé enxuto, depois Deus ligou a água de novo, morreu todo mundo afogado. O pai disse: filho, presta atenção. Não vai muito na história desses crentes. Existe uma época do ano, tem uma seca tremenda nesse lugar.
Os caras, coincidentemente, passaram ali na época de seca. Sobra uma aguinha de nada. Se você pisar, vira uma laminha. Então, esse pé enxuto nem é tão enxuto assim. Pisaram na lama, no brejão, e passaram. Entendeu? O menino disse, pai, então o milagre é maior ainda. Como assim? Se eu estou te falando que é desse jeito. Pai, o milagre é maior ainda. Como que é maior ainda? Pai, os egípcios conseguiram, incluindo os cavalos, morrer tudo afogado na laminha. Eles passam. Agora o mais legal é do outro lado. Quando eles chegam do outro lado, eles começam a cantar, dançar e tocar tamboris, porque as mulheres levaram os tamboris na bolsa. Quem que vai pensar em levar tamborim naquela noite de Halloween? Elas pensaram. A Bíblia não fala, mas elas tinham uma bolsa de maquiagem chamada Sephora. Já foi Sephora? Como é o nome que você chama isso? Sephora. Você sabe por que chama Sephora? Porque é o nome da esposa de Moisés. Ela era muito linda. Zípora. Como é que chama em português? Zípora. E em hebraico é Sephora. E eles deram o nome para essa coisa de maquiagem, porque eles sabiam que ela já tinha maquiagem na bolsa. Elas lembraram. Estou brincando. Então, aí, eles passam, fazem uma festa. E começa a nossa história do deserto. Vamos lá. Promessa, cumprimento, deserto antes. Por que deserto? Porque Deus precisa preparar o seu caráter para conviver com a bênção que Ele deseja dar a você. E Deus usa o deserto como instrumento de lapidação de nossa alma, de nosso caráter. O que é deserto para nós? Aquele momento de dificuldade. Aquele momento duro, aquele perrengue, aquele transe agudo, aquele momento difícil, aquela enfermidade que veio, aquela falta de grana que pintou, as coisas tão difíceis. Você está no deserto. Tende por motivo muita alegria por estares no deserto. Porque se você está no deserto, significa que Deus está tirando de uma situação e te levando para uma melhor situação. Presta atenção, deserto é lugar de passagem, não de ficagem. Se você está no deserto, saia dele. Vou te explicar como daqui a pouco. Sempre que você se perceber num deserto existencial, numa situação de dor, de conflito, de carestia, de falta, ou de enfermidade, ou coisas difíceis estão lhe acontecendo, Deus está transportando você. Deserto é uma ponte, deserto é um túnel, deserto sempre tem que ser passagem. Outra lição. Milagres de todos os lados. O milagre da travessia a pé enxuto. Que começo maravilhoso. Mais importante é como você termina o teu ministério do que como você começa. Alguns eruditos dizem que 3 milhões de pessoas entraram no deserto. Dos 3 milhões de seres humanos que entraram lá, quantos saíram? Dos que entraram, só 2 saíram. Eu quero ser um dos 2. Os outros todos nasceram no deserto. Em outras palavras, mesmo quando o deserto é deserto, dá pra gente encomendar os nenéns. Nem passa o dia inteiro fazendo nada. Bom, vamos lá, algumas lições do deserto. Pode? Primeiro, é Deus. Que horas são? Que hora eu tenho que parar? Que hora eu tenho que parar para o intervalinho? 9?
9, é isso? Então alguém me dá um sinal para eu parar, tá? Porque tem 117 lições. Primeira. Cadê o bonequinho do Maranhão? Maranhão, você conhece essa? Eu estava fazendo isso num retiro que você fez, lembra? Não sei se você lembra. E primeira lição do deserto, aprendi isso. É Deus quem te leva para o deserto. Não, pastor, foram os irmãos do Zezinho que aprontaram com ele. Não, foi ideia do Moisés, matou um egípcio lá de noite, pensa que ninguém está vendo. Tudo que a gente faz escondido, sempre tem alguém olhando e a gente é descoberto. Principalmente se é pastor. É incrível como a gente é descoberto. E não, foi o Moisés que inventou essa ideia. Não foi o Moisés. Meu Deus. Não, pastor, eu estou nessa situação por causa de meu marido, ele que inventou de mudar de lá para cá, e a gente está nesse perrengue todo aqui por causa desse idealismo missionário dele, que bota a gente nessas situações complicadas na vida. Quem me trouxe para isso foi meu marido. Não. Foi Deus. Não, Nassif, quem falou para você, faz um ano sabático e vai descansar e nunca mais volte, não foi meu chefe. Deus. Primeira lição: não acuse ninguém por causa do seu deserto, mesmo que você reconheça alguma pessoa ou algumas pessoas foram responsáveis por você estar passando pelo que você está passando. Em última análise, sempre foi ele. Você crê na tal da soberania de Deus ou não? Outro dia eu estava contando para uma senhora que foi me visitar logo depois que o Rafinha faleceu, contando para ela que ele estava de alta e teve a trombose e pegou ele, acabou, e o pulmão, ele falou, para. Eu falei, pois não. Foi nada disso. Essas só foram as desculpas que a morte deu para você na hora de levá-lo. Uau! Quem tem as chaves da vida e da morte? Ele. Pensa que eu não tive vontade de processar o hospital? Você pensa que eu não tive vontade de matar o médico? Você pensa que eu não tive vontade de escrever um cartaz e ficar na porta do hospital? Não entrem aqui, eles não sabem cuidar bem de você. Você não pensa que eu esqueci que eu era pastor, pai de família e queria ir lá apedrejar todo mundo? Foi ele. Sempre é ele. Estava jantando com o irmão, contando o milagre de sua filha. Os médicos disseram, não tem escapatória. Essa menina se recuperou, está curada. O médico disse para ela, nossa, você tem uma história muito intensa com teu Deus, hein? Uau! Ora, Deus não podia ter evitado? Por que fez passar por esse deserto? As escolhas de Deus são sempre as escolhas de Deus. A minha fé no meu Deus é para eu não sofrer e sempre ter as minhas orações respondidas do jeito que eu pedi. Se é assim, quem é Deus? Você ou ele? Ele é seu escravo para fazer o que você gosta ou ele é o seu Deus, custe o que custar para você? Sempre é ele. Se você não crer que é Deus, você vai acusar pessoas, vai brigar com pessoas, vai viver amargurado contra pessoas. Primeira lição do deserto, quem me levou lá foi Deus. Não foi minha mulher. Não foi sua sogra, ela podia ter sido usada, mas em última análise foi Deus. Segunda lição do deserto. Quanto tempo durará o deserto?
Antigamente existia um programa na televisão brasileira, que eu não sei mais se existe, porque quase não assisto mais televisão brasileira, e tem alguns canais que eu faço questão de não assistir porque me dá ânsia de vômito. Não tem nada a ver com moral, tem a ver com só gosto. Mas tinha um programa que era assim, você decide. Quanto tempo vai demorar o meu deserto? Você decide. Aparentemente, esse deserto podia ser de 30 a 60 dias. De caminhada brava, forte, vamos passar pelo deserto e chegar onde Deus queria. Com muito pouco tempo, eles encostaram na terra prometida. Mas eles desistiram de entrar. Porque eles eram batistas, fizeram assembleia, a maioria ganhou. Quanto tempo dura o meu deserto? Dependerá do que sairá de tua boca durante o deserto. Aparentemente, para cada resmungação, reclamação, acusação que o povo fez, Deus deu um ano a mais. Que droga esse lugar aqui! Mais um ano. Eu estou com fome. Eu quero cebola, não quero maná. Mais um ano. Reclamou do menu. Se da sua boca sai resmungação, reclamação, o deserto vai ser longo. Mas se da sua boca, apesar de choros e gemidos, sai adoração, louvor e gratidão, teu deserto vai ser curto. Nós não sabemos agradecer. Tem um menino da minha igreja que uma vez ele me pediu um Lego. Sabe o brinquedinho Lego? Ele queria um Lego de avião. E um dia eu fui na casa dele e levei. Falei, olha o que eu trouxe para você. Ele rasgou com força assim. E ele falou, Lego, Lego, Lego de avião, Lego, obrigado. E me abraçou, obrigado, Lego. Rapaz, na outra semana eu levei mais um. Meu, uma delícia, cara. Agora eu já dei presente para umas crianças e falei assim, não era nem isso que eu queria. Nunca mais ganha nada. Deixa eu explicar uma coisa para você, presta atenção nisso. Gratidão não expressada é como ingratidão expressada. Aprendeu isso? Tem gente que ganha um presente e no coração dela está soltando focos de artifícios de gratidão, mas a cara assim. Gratidão não expressada é como ingratidão expressada. Aprende a dizer obrigado. Dói a boca, mas não morre quando você falar obrigado. Quando você fala obrigado para tudo. Tem um cara na Harvard que estudou psicologia positiva. E ele escreveu um livro que se chama, em português, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Leia. Em inglês é The Happiness Advantage, a vantagem da felicidade. Ele percebeu que tinha muito aluno depressivo, com depressão na Harvard. A Harvard é uma das melhores escolas do mundo. Quem está lá, só de estar lá, fala assim, estudo na Harvard. Pronto, portas abrem. Todo mês tem aluno com depressão. Tem aluno com depressão tão crônica que nunca mais volta a estudar. E ele falava, como que essas pessoas que são ricas, que são abençoadas por estarem aqui, fazem tanta depressão, têm tanta tristeza? E ele começou a estudar sobre felicidade. Ele viajou por centenas de países, por 10 anos, fazendo pesquisa sobre felicidade. Vou encurtar a história para você.
Eu sei que a câmera estava marcada para cá. Dá uma giradinha rápida. Tem gente que diz assim: você trabalha duro, ganha dinheiro, compra tudo o que você quer, você vai para o sucesso e esse sucesso te deixa feliz. Trabalha duro, ganha dinheiro, compra tudo, tem sucesso, é feliz. Ele descobriu que tem gente que trabalhou duro, ganhou dinheiro, compra tudo, tem sucesso e é infeliz. Então, felicidade não é resultado do sucesso, que não é resultado de ter tudo o que quer, que não é resultado de ter muito dinheiro, que não é resultado de trabalho duro. Ele chegou à conclusão na pesquisa dele que pessoas felizes trabalham com alegria e foco. Por isso ganham dinheiro. Por isso compram tudo. Por isso têm sucesso. Sucesso é resultado da felicidade e não felicidade resultado do sucesso. E na pesquisa dele, ele descobriu como faz para ser feliz. Gratidão. Quem é grato é feliz. Gratidão. No livro dele, e ele usa algumas coisas de psicologia positiva e física quântica, e na física quântica diz que se você tem %10 de coisas boas, 90% de coisas ruins. Ou, se você tem 10% de coisas ruins e 90% de coisas boas. Se você tem na sua empresa, na sua igreja, na sua família, na sua cidade, no seu país, no seu entorno, 10% de coisas boas e 90% de coisas ruins, e você focar nos 10% de coisas boas e dizer obrigado, 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 agradecer com emoção. Por que é agradecer com emoção? Porque quando você fala assim, obrigado, e quando você fala, obrigado, 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 você derrama dentro de você oxitocina, que é o hormônio da felicidade. Se você focar nos 10%, ele contagiará os 90% e tudo fica feliz. Se você tem 90% de coisas boas e 10% de coisas ruins, e focar no que é ruim ou no que não tem, e resmungar, você vai contagiar os 90% de coisas boas e vai ficar tudo ruim. Quanto tempo vai durar o seu deserto? Depende do que vai sair de tua boca. Pode chorar? Pode. Pode gemer de dor? Pode. Mas tem que aprender a ser grato. Só 3 pessoas na Bíblia têm uma palavra. Abraão, Davi e Jó. Gol de quem? Quando começa a Copa? Quando começa a Copa? Amanhã nós vamos ter televisão aqui? Não? Então eu vou embora. Eu tenho que...
Olha lá, só, presta atenção, Abraão, Davi e Jó. Só para eles três na Bíblia aparece a palavra adorar em meio a lágrimas. Só para eles três. Abraão adorou em meio às lágrimas enquanto levantou o facão. Davi adorou em meio às lágrimas por tantas ocasiões. E Jó perdeu todos os filhos, todos os bens, coberto de carne viva, adorou em meio às lágrimas. Só eles três. Pode chorar? Pode. Mas o que sai da tua boca determina o seu tempo de deserto. Terceira. Vou começar e terminar depois, porque tem tudo a ver com o nosso intervalinho. Deserto é um tempo de suprimento mínimo, todavia milagroso. Suprimento mínimo, todavia milagroso. Caía maná do céu. Quando eu fui para Israel, o meu guia israelita falou: esse negócio de maná é o maior grupo, né? Uma plantinha que crescia no deserto. Falei: por que não cresce mais? Não sei. Tá bom. Maná não é palavra. Em hebraico é uma expressão de nojo. Sabe que cada cultura tem expressão de nojo. Para você vai tomar um prato de sopa. Qual é a sopa mais gostosa aqui? Sopa de milho? Sopa de feijão? Qual que é a sopa típica de Minas? De mandioca? De legumes? Sei lá, uma sopa, a sua preferida. Bota aquele pratão de sopa na sua frente e quando você põe a colher, você salva uma barata que estava morrendo afogada embaixo. O que você faz? Nheca. Ou você vê metade de uma minhoca, que além de te dar nojo, você pensa: a outra metade eu já comi. O que te dá nojo? Você está falando com uma pessoa na sua frente, ela espirra, o ranho cai. O que te dá nojo? Cocô de neném dos outros, porque o da gente não dá. O que te dá nojo? Sabe, aquela expressão que sai involuntariamente da gente. Aquele negócio gosmento ia caindo do céu, gruda no chão, e quando você pega, estica, parece ranho em produção industrial. Branquicelento. Você tem que enfiar a mão e puxar aquela Maria mole. Quando os judeus viram aquilo, eles fizeram... E alguém falou: o que vocês vão comer? O que tem para comida? Isso ficou... Manru, e o transliteraram um som de nojo para maná. Mas essa palavra não existe. É uma expressão de nojo. O menino chegava em casa e disse: ô mãe, o que tem para o café da manhã? Maná. Tem maná de chocolate, baunilha? Não, filho, só original. Tem maná frito? Não tem fogo não, filho. Maná gelado? Não tem geladeira, filho. Tem maná com fruta? Também não, meu filho, só tem maná. Tá bom, mãe, e pro almoço? Maná. Quentinho? Não. Tá no deserto, né, filho? E de noite, mãe, tem sopinha? De maná. Suquinho de maná, leitinho de maná. Todo dia, cara. O dia inteiro. Quando eu
Me casei, estava recente no ministério. Ai, a dor da cruz. Quando eu me casei, era recente no ministério. A gente não tinha dinheiro para nada, cara. Eu vendi um carro, comprei o mais velho, vendi o velho, comprei o mais velho, vendi o mais velho, comprei o mais velho, até que acabou. E a gente não foi no supermercado. E a minha primeira filha era neném. Você não precisa acreditar. Mas nunca baixou o arroz da panela. A gente pegava arroz, fazia arroz. E ainda tinha por mais de um mês. Quando eu era seminarista, quem conhece São Paulo, eu morava em São Mateus. Isso. São Mateus, naquela época, era umas casas cercadas de mato, em volta. São Mateus era tão longe, tão longe, tão longe, tão longe, há 40 anos atrás, que para você saber onde eu morava, você tinha que olhar a meteorologia. Quando você escutava assim falar, hoje está chovendo em pontos isolados, estava chovendo na minha casa. Os meus amigos do trabalho diziam assim, você mora tão longe, tão longe, tão longe, tão longe, que depois você pega os 3 ônibus para chegar em casa, tua mãe está esperando você no portão, ela te dá um beijo, pega a marmita vazia, te dá cheia e você volta. Não era verdade, eu podia dormir 4 horas. Eu morava em São Mateus e trabalhava na Avenida Paulista, no tempo que não tinha metrô. Aí depois eu pegava, depois começou o metrô, mas eu cheguei lá sem metrô. Depois eu pegava o ônibus e ia para Perdizes, no Seminário Teológico Batista de São Paulo. E no meu tempo de seminário, você tinha que fazer horas de biblioteca. Eram 400 horas de biblioteca por semestre. Graças a Deus não estava escrito o que é que tem que fazer na biblioteca. E era 4 andares, sem elevador. Eu descia, saía 6 horas, chegava às 6h45, subia os 4 andares correndo e ficava até 7h25 na biblioteca para fazer hora. E eu falava para a bibliotecária, que naquela ocasião era esposa do diretor da universidade. Se eu não ouvir o sinal, a senhora me chama? Ela falou, por quê? Eu falei, vou estar muito concentrado. Dormia 45 minutos em cima dos braços, sentado na cadeira. Eu fiz 400 horas de sono na biblioteca. Imagine o que eu entendo de teologia. Colei nas provas. Agora vocês estão me ouvindo. Fruto de um estudante sem vergonha. Então, e além de tudo, o refeitório era embaixo. Você era obrigado a passar pelo refeitório para pegar as escadas para ir para as salas de aula. E você sabe, olha o tamanho do meu nariz. Você sabe que árabe tudo tem nariz grande, né? Você sabe por quê? Porque nós descobrimos que para cheirar é de graça, então a gente aproveita e pega mais. Deve ter sido para isso que árabe tem nariz grande. Árabe nunca morre atropelado. Porque não custa nada olhar para os 2 lados da rua. Bom, eu tinha que passar por aquela sala, mas eu não tinha grana. Eu tinha uma marmita que eu comi no almoço com ovo frito. E você já esquentou o ovo, que já foi frito? Era o meu almoço. Quando eu chegava ali morto de fome, aquele cheiro de comida era uma atividade satânica para mim. Era um ataque do inferno. Aquele bife, aquela cebola. Meu Deus do céu. Então eu fazia assim quando eu chegava na faculdade. E subia, respirava no 2º andar. Ia para a biblioteca. Aí eu descia lá embaixo na Rua Turiaçu, pegava o Penha Lapa em direção à Penha, descia no meio do caminho, pegava outro para São Mateus.
sempre lotado de madrugada. Eu entrava de pé e descobri que dá para dormir de pé. É só se soltar que o povo segura. Quando acabava o povo, eu caía porque eu tinha chegado. Era eu, cobrador e motorista. A gente já tinha até uma relação de amizade. Aí eu descia correndo para casa e os cachorros cismavam de correr atrás de mim toda noite. Então eu já chegava, já pegava umas pedras e já ia. Cachorrava latando, eu já jogava pedra num, jogava pedra no outro para chegar não muito rasgado em casa. Chegava em casa, tinha uma panela de arroz para eu esquentar e um ovo para eu fritar. Eu estou falando de 10 para 1 da manhã. Esquentava o arroz e fritava o ovo. Eu gosto de ovo clara dura, gema mole. Como faz? Qualquer médico me mata quando eu falo isso. Eu jogava muito óleo em cima do ovo enquanto estava fritando. Porque ele queimava logo a clara, fazia uma pele em cima do amarelo, mas não deixava duro. Aí eu pegava com uma colher, não com uma... Como é que fala o nome em português? Espumadeira ou escumadeira? Não era com escumadeira para o óleo cair, era com colher para o óleo ficar. Fazia aquela montanha de arroz. Eu era muito parecido com Jesus, gente. Jesus orava no monte, né? Eu orava atrás do monte de arroz. Aí botava aquele ovo com aquele óleo para ter mais sustância e furava assim, descia aquele amarelo misturado com óleo e eu mandava para dentro e aí ia tomar meu banho e pulava na minha cama que tinha aquele colchão de molas que tinha uns buracos que eu dava uma torcida, cabia lá dentro. Quando eu enfiava a cabeça no travesseiro que eu dormi, mamãe passava a mão assim no meu ombro. Filho, tá na hora. Mãe, mas eu acabei de deitar, filho, já são 6 horas. Aí eu levantava, pegava outra marmita. Por 5 anos de seminário teológico, essa foi a minha vida. Um tempo de deserto. De torcer os intestinos de fome por causa do cheiro da comida da cantina. E de ter que tirar nota 9 em tudo para não fazer exame final. Tempo de deserto. Uma vez eu cheguei em casa. Papai tinha se separado da mamãe. Anos antes. Eu tinha começado a trabalhar na Fiesp. E eu ganhava 75% de um salário mínimo. Eu pegava todo o dinheiro líquido que eu recebi e pagava um homem que fez uma grade de ferro para a gente pôr na frente de casa que não tinha portão. Mas naquela época, papai foi descoberto que ele tinha várias filiais, mas uma mais assim fixa. E papai era muçulmano. Mas assim, muçulmano nominal. Não ia na mesquita, não lia o Corão, não fazia reza, era um muçulmano nominal. A única doutrina que papai praticou muito foi ter muita mulher. E um dia papai é descoberto e a gente falou, escolhe a mamãe ou a outra. Falou, a outra é sozinha, eu vou com ela. E disse para mim, você pega do lado de lá daquela grade. Eu quase morri carregando uma grade de ferro de todo tamanho. E ele me levou 2 ruas para baixo, entregou no vizinho, pegou um dinheiro e disse, volta para tua casa. Ele vendeu a minha grade para viajar com a mulher dele. Nós perdemos a nossa casa. Não pagamos mais. Fomos morar no bairro da Moca, num cortiço. Um quintal dessa largura, uma cozinha de 1 metro quadrado. Do outro lado do quintal, um quarto de 2 metros quadrados. 18 famílias, 6 banheiros no corredor para todo mundo. Era o que o meu salário pagava. Um dia eu escuto a voz do pai lá em casa. Quando eu escutei a voz dele, ele estava na porta do quarto, de costas para o quintal, de costas para a cozinha. Eu entrei correndo na cozinha, abri a gaveta, a primeira faca que eu encontrei, eu corri e cravei com toda a força nas costas dele. Tu dá graças a Deus que eu me converti, cara. Ele percebeu, deu um pulo, a faca não entrou.
Ele saiu correndo. Eu chamei ele de todos os palavrões que eu podia. E prometi matá-lo. Com 14 anos de idade. Depois eu conheci Jesus, depois eu fui para o seminário. Depois eu cuidei de papai, da mulher dele. Ele virou meu amigo. E no enterro dele, antes de morrer, ele me disse: filho, eu sei que você é um pastor, mas o papai gosta das rezas islâmicas. Faz um favor para mim. Quando eu morrer, pede para o Cher, o pastor da mesquita, fazer uma reza aí islâmica para mim, em árabe. Eu falei: lógico, papai, deixa comigo. Mas papai sabia que eu era tão sem vergonha quanto ele. Então ele falou com o cara da mesquita, disse: se meu filho não chamar vocês, vão assim mesmo. Eu não chamei. E no enterro de papai, pessoal islâmico com as roupas, os alcorões, família islâmica, família espírita, família católica, meia dúzia de crente. Na cultura árabe, o herdeiro é o varão, o homem mais velho. Minha irmã é mais velha que eu. Quando minha irmã nasceu, o papai foi lá falar para o vovô: nasceu! O vovô falou assim: ama mulher. O papai falou: homem, mulher, não presta. Quando eu nasci, ama mulher. Homem, esse presta, chama família, faz festa. Era assim na cultura. Então eu era o herdeiro de tudo. Tudo, todas as dívidas e 2 mulheres dele para cuidar. Minha mãe, de um lado do caixão, chorando de alívio, a outra chorando de saudades. Eu olhando aquela cena e pensando: tu era um cachorrão mesmo, cara. E aí os muçulmanos esperando. Meia hora antes de enterrar papai, eu tirei o meu canivete do bolso, porque grande assim é a espada, né? Bíblia pequenininha é um canivete. Terei minha biblinha de bolso. Fui lá em cima de papai, botei minha Bíblia em cima dele e disse: pai, você me pediu uma cerimônia islâmica e eu prometi que eu ia fazer para você. E eu falando com o pai em voz alta, todo mundo prestou atenção em mim. Mas pai, eu mudei de ideia, eu vou fazer uma cerimônia evangélica. Tudo bem? E quando todo mundo pensou que eu era louco, eu disse: quem cala, consente. Tio Youssef, tia Nazira, tia Fátima, tio José, sabe por que papai está aqui? Deus o tombou. Para que vocês saibam que um dia vocês tombarão também. E a pergunta é: tombarão nos braços do Senhor Jesus ou nos quintos dos infernos? A escolha tem que ser antes de tombar. Porque um lenhador, antes de derrubar a árvore, escolhe o lado que ela deve cair, porque depois ele não conseguirá movê-la, terá que trabalhar nela onde ela caiu. Escolhe agora onde você quer cair. Os muçulmanos foram saindo um por um da mesquita. Eu falei: no enterro eles me apedrejam. Mas eles sumiram. Um irmão de papai se converteu. Mais tarde. Tem uma boa parte da família convertida. A outra ainda não. Mas cada 2 anos eu venho encontrar com os primos, tudo cabelo branco como eu, filhos e netos. Sexta-feira, dia 22, eu vou encontrar com os primos Nassif. E é a chance que eu tenho de novo de falar do amor de Jesus para eles. Mas por que eu estou te contando isso? Porque eu sei o que é deserto. Eu sei o que a vida fez conosco. Nós descobrimos naquele cortiço que a Caixa Econômica não estava pondo ninguém dentro das casas. Papai descobriu isso antes da gente. Correu para aquela casa que a gente não pagava mais e foi morar lá com a outra mulher dele. Eu descobri mais tarde e disse: papai, eu não tenho mais dinheiro para viver no cortiço. Eu quero que você saia daqui.
Daqui um mês eu vou encostar o caminhão de mudança. É pouca coisa que a gente tem. Mas nós vamos vir morar aqui. Você tem que sair daqui com a sua mulher. Papai falou, pode deixar. O caminhão encostou. Papai estava lá. Com a mulher dele. A minha mãe quis matar aquela mulher. Então nós trancamos o papai e a mulher dele num quarto. A gente batia na porta e falava, pai, comida. Ele abria um pedacinho assim, minha irmã agarrava minha mãe do outro lado, a gente dava comida para eles, fechava a porta. De vez em quando ele batia na porta, a gente ia na porta. Que é? Preciso ir no banheiro. Espera aí que nós vamos segurar a mãe. Trancava a mãe no outro lado para ele ir no banheiro. Eu sei o que é deserto. Eu sei o que é deserto. Um dia, pai passou lá em casa, depois que eu já era convertido, crente. Vou acabar já. E trouxe meio quilo de linguiça. Meio quilo de carne para bife. Quando eu cheguei de madrugada sonhando com aquele ovo, tinha um bilhete de mamãe. Seu pai lembrou que você existe, passou aqui e deixou meio quilo de carne para bife. Aquilo era uma churrascaria para mim. Nós comemos em uma semana, pedacinho por pedacinho. Quando a gente voltar do café, eu te falo um pouco mais sobre o deserto. Até já.